Monster Block. Bom, vamos lá então, começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim, hoje para falar da derrota do Brasil para a China por 3-1. A seleção feminina foi derrotada nas quartas de final da VNL 2023. É a primeira vez que a seleção feminina fica fora das semifinais da Liga das Nações, competição que existe desde 2018 e dessa vez, infelizmente, o Brasil foi derrotado, foi superado já nas quartas de final, tá certo? Antes de tudo, é claro, já peço que você se inscreva no canal aqui embaixo, canal crescendo demais aí nas últimas semanas, né? Temporada de seleções vocês gostam bastante. É uma pena que a Liga das Nações tenha terminado antes para a seleção feminina nesse ano, mas é claro, peço que você se inscreva no canal para a gente bater 5.500 inscritos. A gente já bateu 5.400, bora buscar 5.500 agora, porque esse vídeo tem bastante coisa para a gente comentar, tá certo? Bom, é claro que deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, erros que o Brasil cometeu, acertos que sim, o Brasil teve alguns acertos hoje, Zé Roberto teve alguns acertos, por mais que eu acho que demorou. Enfim, coloquem aí nos comentários, porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que o normal, porque realmente tem bastante coisa pra gente falar, né, sobre esse jogo e como foi essa Liga das Nações para a seleção feminina. Né? Eu acho que primeiro falando sobre a escalação, o Brasil veio com a Macris de levantadora, Kizzy como oposta, né? O pessoal me perguntou bastante depois que eu soltei o vídeo sobre a convocação. Nossa, convocou a Tainara, uma oposta de mais força e tudo mais, vai ser titular? E eu respondi lá nos comentários e falei, acho que no vídeo também, gente, não. A oposta titular do Brasil é a Kizzy, isso não vai mudar, por mais que a Tainara tenha entrado muito bem hoje, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, isso não vai mudar. A Kizzy é a nossa oposta titular, quer vocês gostem ou não. Eu tenho minhas críticas a fazer também, mas o fato é que a Kizzy é a nossa oposta titular e começou hoje o jogo. Ponteiras, Maiara Basso e Gabi. Centrais, Carolina e Thaísa. Líbero, Natinha. E, é claro, o técnico José Roberto Guimarães. Então, a gente tinha uma dúvida também entre Natinha e Naemi. Eu, sinceramente, preferia a Natinha. Começou jogando. Jogou, na verdade, a partida inteira. E Maiara Basso começou aí como ponteira titular ao lado da Gabi. Bom, eu acho que essa escalação da Maiara, acho que dá para justificar. A gente estava na dúvida se era Pridaroit ou Maiara Basso, né? A Julia Bergman estava um pouco descartada, né? Após a queda que ela teve, né? Como ela oscilou e tudo mais. E a Maiara, eu acho que foi escalada para essa partida de hoje muito mais pelo ataque do que pelo passe em si, né? O Brasil teve um sério problema com a eficiência das suas extremidades na terceira etapa, né? Eficiência baixíssima de Gabi, de Maiara, de Pridaroit, de Lohana e Rosa Maria. Então eu acho que essa escalação da Maiara vinha muito por isso, né? Para ela ajudar nessa eficiência. Ela que foi bem na segunda semana ali, foi bastante eficiente nos ataques, estava atacando muito bem e, sem dúvida, acredito que passa realmente mais confiança no ataque que Pridaroit e Julia Bergman, mas no passe não é assim. E aí é o seguinte, o Brasil perde os dois primeiros sets, né, 25-21 no primeiro, 25-22 no segundo. E dá pra gente falar bem rápido, na verdade, o que aconteceu. No primeiro set, o Brasil perde ali por 25-21, sacando muito bem. Isso é uma coisa, acho que é um dos grandes pontos positivos dessa partida de hoje, né? Claro, o Brasil foi eliminado e tudo mais, mas se tem uma coisa boa que a gente pode tirar desse jogo, foi o saque. O Brasil que, inclusive, termina o jogo com, deixa eu pegar aqui, 8 pontos de saque contra apenas 1 das chinesas. Então realmente o Brasil fez uma partida excelente no saque, foi muito bem. Sacou muito bem no primeiro set e teve ali o seu side-out bastante seguro, eu diria. Thaísa muito bem, Thaísa acho que também, sem dúvida, destaque do Brasil hoje, falando desde o primeiro set, claro que a Tainara entrou depois, mas das jogadoras que atuaram a partida inteira, que jogaram o jogo todo, a Thaísa para mim principal destaque. É impressionante
o que joga essa mulher, mesmo depois de 5 anos sem jogar pela seleção, é a maior pontuadora do jogo com 18 pontos, pontua mais que a Li e que a Gong da China, então é impressionante como joga, né? Então o Brasil estava ali com um saque, a virada de bola bastante decente, né? O saque principalmente muito bom no primeiro set, porém os contra-ataques, assim como assombraram a seleção masculina na terceira semana, assombraram a seleção feminina hoje no primeiro set. O Brasil desperdiçou muitos contra-ataques, mas muitos mesmo. Só nesse primeiro set dá para contar uns 4 ou 5. O Brasil perde por 25-21. Se você aproveita os pontos de contra-ataque, esse placar fica totalmente justificável, entendeu? Então, realmente, o Brasil desperdiçou muitos contra-ataques nesse primeiro set. Para mim, alguns erros de distribuição da Macris. A gente tinha Carolina e Thaísa muito eficientes pelo meio. A Macris preferia jogar para as pontas com a Mayara, que não estava eficiente. Kizzy também não vinha bem. Gabi não vinha bem. Então, infelizmente, o Brasil desperdiçou muitos contra-ataques no primeiro set. E isso pesou para que a China conseguisse vencer. Mas não só falando da pontuação, do placar em si, mas também da confiança, né? O Brasil, nos 2 primeiros sets, faltou muita confiança, faltou, sabe, atitude. O Brasil estava muito acanhado no jogo e eu acho que principalmente por causa desses erros de contra-ataque, desses erros a mais que o Brasil cometeu. O Brasil também termina a partida com mais erros do que a China, na verdade o dobro, 30 erros do Brasil contra 15 da China. É muito erro, gente. Desculpa, é muito erro. O Brasil entrega um set de graça para a China e elas entregam apenas 15 pontos. É muito pouco. O Brasil em 2 sets já tinha errado 15 bolas. Então, uma partida muito boa da China, inclusive. Claro, a gente está falando do Brasil porque é o que mais interessa pra gente, né, e tudo mais, mas uma partida excepcional da China, mereceram a vitória desde o começo. Por mais que o Brasil conseguisse virar e vencesse, a China fez uma partida muito mais digna, muito mais sólida, jogando muito mais. O Brasil começou muito mal, foi melhorando, mas não conseguiu se sustentar. Demorou para crescer no jogo, né? Muito boa a partida da China. Mas então eu acho que esses erros de contra-ataque acabaram pesando um pouco na confiança do Brasil, no psicológico das meninas mesmo, porque a gente volta para o segundo set e o side-out para de funcionar. O que funcionava no primeiro set, o Brasil tinha o side-out muito bom, mas acabou pecando nos contra-ataques. Na segunda parcial, nem isso funcionou. O side-out não rodava. Só Thaísa e Carolina. As duas, as nossas centrais, eram as únicas que conseguiam botar a bola no chão, que chamavam o time, que vinham com confiança. Gabi muito mal, Mayara Basso muito mal e Kizzy muito mal. As nossas extremidades, mais uma vez, assim como foi na terceira etapa, com um aproveitamento baixíssimo. Até o começo do terceiro set, a Gabi tinha 4 pontos. A Gabi fez 4 pontos no primeiro e acabou zerada no segundo. Para uma jogadora do calibre dela, é muito pouco. É um aproveitamento horrível. Não tem como falar de outro jeito. E aí, o Zé Roberto começou as mudanças, né? Na metade do segundo set, ele já coloca a Julia Bergman no lugar da Mayara Basso, que eu confesso que me surpreendeu. Eu achava que iria vir Pridaroit, mas ele colocou a Julia Bergman, né? Tentando ali, né, buscar um bom passe, mas também ver se conseguir alguma coisa no ataque. Ele coloca a Julia Bergman. Roberta no lugar da Macris, que para mim não entrou bem. E Tainara no lugar da Kizzy, que sem dúvida acho que é a principal substituição do Zé Roberto hoje, é o que faz mais diferença, é a principal responsável por o Brasil voltar a ter confiança, para o Brasil vencer o terceiro set. A Tainara foi importantíssima nessa questão. Então ele fez essas substituições no segundo set, mas não adiantou muito. O Brasil perde por 25-20 para a China, principalmente com as suas extremidades. Gabi, Mayara Basso, depois Julia Bergman, Kizzy, muito mal. A Tainara entra no finalzinho, já entra fazendo 3 pontos em 4 bolas que recebeu, muito bem, muito melhor do que qualquer outra jogadora de extremidade do Brasil, mas entrou no final do set. A Tainara entra, tá 21-16 para a China, né? Já tá no finalzinho. Então, eu acho que demorou para trocar o Zé Roberto. Eu tinha falado para vocês
no vídeo da convocação que a convocação da Tainara, né, a Tainara voltar a ser relacionada depois de quase um mês, para mim fazia sentido, porque ela é uma oposta de muito mais força, de muito mais definição do que Kizzy, do que Rosa Maria, do que Lohana, do que qualquer uma dessas. Então eu acho que o Zé Roberto trouxe ela por isso, e também por causa da atuação espetacular que ela teve contra a China no Mundial do ano passado. Então, para mim, fazia sentido ter a Tainara. Eu avisei que não seria titular, mas se precisasse, ela iria entrar. Acho que demorou muito para colocar? Acho. Mas colocou e ainda assim deu tempo de vencer o terceiro set. E aí é o que eu acho que a gente tem que comentar. Uma coisa que eu acho que para muitos é muito óbvio, mas que acho que ficou mais evidente hoje. O Brasil, a seleção feminina não pode depender da Gabi para virar as bolas. A Gabi não pode ser essa jogadora de definição da seleção feminina, não pode. Claro que ela já teve atuações memoráveis, né? Teve uma atuação no ano passado que eu não lembro contra quem foi, que a Gabi fez 30 pontos, acabou com o jogo, o Brasil venceu, foi um jogo de 3-2. Não lembro contra quem que foi. Mas enfim... são poucas assim as atuações. A gente não pode, a seleção feminina não pode depender da Gabi para ser essa definidora de bolas, não pode. E acho que isso ficou muito evidente hoje. Tanto é que o seguinte, depois o Brasil volta ali pro terceiro set totalmente modificado, né? O Zé Roberto faz ali muitas mudanças, coloca a Roberta, Diana. Confesso que não entendi a entrada da Diana no lugar da Carolina. Não entendi. Acredito que foi por causa do bloqueio, mas não entendi. A Carolina estava muito eficiente no ataque. E a Macris estava bem... Macris e Roberta estavam bem mais à vontade de jogar com a Carolina. Tanto é que a Diana mal recebeu. E aí é complicado, né? Porque você tem uma jogadora a menos para receber numa rede de 3. Né? Tanto é que a rede chegou a empacar. Não entendi. A Julia Bergman se manteve e a Tainara também se manteve. Para o terceiro set. O Brasil toma um 7-1 no terceiro set. A China abre uma vantagem de 6 pontos e o Zé Roberto já volta com a Macris no lugar da Roberta. E aí sim, a Macris vem muito bem para o jogo, vem muito melhor, soltando para quem vira, no caso a Tainara e a Thaísa. Impressionante o jogo dessas duas. A Thaísa, para mim, desde o começo, desde o primeiro set, para mim foi a jogadora mais regular do Brasil. É impressionante o que essa mulher joga depois de 5 anos sem jogar pelo Brasil. Ela não tem medo de nada, ela chama a responsabilidade, ela encara mesmo, ela grita mesmo. Eu sou muito fã. E a Tainara foi importantíssima. E aí que vem a questão que eu tô querendo falar com vocês sobre a Gabi. Não dá para depender da Gabi para virar as bolas. Não dá. Vocês viram. 2 sets inteiros, ela fez 4 pontos. É muito pouco. 4 pontos no primeiro set, zerada no segundo. É muito pouco. E aí que vem a questão. O Brasil precisa de uma jogadora que puxe essa responsabilidade. Essa jogadora não pode ser a Thaísa, porque a Thaísa não está em quadra 100% do tempo. Quando ela está em quadra, ela faz isso, ela chama a responsabilidade. Tiveram passagens que a Thaísa fica 3 passagens na rede, ela pontuava as 3 vezes, pontuava na 4, na 3 e na 2. Mas a Thaísa não está 100% do tempo na quadra. Então, o Brasil precisa de uma jogadora que tenha essa confiança, que consiga colocar as bolas no chão, que não dependa de velocidade como a Kizzy. Não tem como a gente falar que não. A Kizzy, se não tiver a bola rápida, não vai conseguir ser aquela jogadora de definição que vai virar as bolas mais altas, não vai. Ainda mais se não estiver jogando com a Macris, e ainda mais se a Kizzy tiver um dia ruim. Se a Kizzy está num dia ruim como estava hoje, ela não vira a bola nem se tiver com bloqueio simples, nem se for bola rápida. A Kizzy não é essa jogadora, não é. Por mais que ela seja a oposta titular e tudo mais, ela não é essa jogadora de definição, de pancada, para chamar a responsabilidade no ataque. E aí, quando a gente tem essa deficiência, a responsabilidade acaba caindo no colo da Gabi. Mayara Basso hoje, para mim, foi escalada com esse intuito, para ver se conseguia dividir essa responsabilidade com Gabi e Kizzy. Infelizmente, hoje foi muito mal a Mayara Basso. Julia Bergman entrou muito mal no ataque, porém, na recepção foi excelente. Acho que até por isso que ficou na quadra até o final. Julia Bergman, muito mal no ataque.
eficiência baixíssima, muito mal no ataque, mas na recepção foi uma das melhores do Brasil, entrou bem demais, ajudou muito a recepção do Brasil. Mas no ataque não conseguiu. Mayara Basso não conseguiu. Não vai ser a Pridaroit que vai conseguir. Kizzy não conseguiu. Então acaba que essa responsabilidade dos ataques de definir acaba ficando no colo da Gabi nas extremidades. E aí quando entra a Tainara, entra com aquela confiança, entra gritando, entra colocando a bola no chão. Tainara entrou bem demais. No terceiro set ela faz 6 pontos. Chama muito o jogo, e a partir do momento que o Zé Roberto deixa ela como titular e a Macris percebe, começa a soltar as bolas para a Tainara ali na terceira parcial, o Brasil muda, o semblante do Brasil muda, o semblante da Gabi muda, porque ela vê que tem uma jogadora que está chamando, que está virando as bolas, e com isso ela ganha confiança, não só no passe, a Gabi a partir do terceiro set foi muito bem no passe, mas também ela consegue ganhar confiança no ataque também, porque ela não fica 100% com a responsabilidade. Ela tem essa divisão com a Tainara, e isso foi importantíssimo. E não só com a Tainara, mas quando a Thaísa estava em quadra, também com a Thaísa. Então é isso que eu acho que é importante tirar desse jogo de hoje. Acredito que para muitos era muito óbvio, mas a Gabi não pode ser essa jogadora de definição. O Brasil não pode depender da Gabi para virar as bolas. A Gabi não pode ser essa jogadora que nem a Boscovic, que nem a Egonu, que nem a Li, de fazer 30 pontos na partida, 20 pontos. A Gabi não é essa jogadora. Não é. O Brasil precisa de alguém, de uma ou duas, para dividir essa responsabilidade. E essa deficiência nas extremidades, esse aproveitamento baixíssimo nos ataques prejudicaram demais o Brasil hoje, prejudicaram muito na terceira etapa e hoje de novo. Julia Bergman muito mal nos ataques, Mayara Basso muito mal, Kizzy muito mal, Lohana muito mal na semana passada, Rosa Maria muito mal na semana passada. Pridaroit, a gente já sabe que o forte dela não é o ataque, então isso acaba, muito peso nas costas da Gabi, que sozinha não vai resolver, gente, não adianta. Tainara entrou hoje, entrou muito bem, sacando bem demais, indo com tudo pro ataque, conseguiu tirar um pouco desse peso das costas da Gabi, e com isso ela conseguiu jogar muito mais solta, jogou muito melhor. O Brasil jogou muito bem o terceiro set, venceu por 25-20, e no quarto set quase conseguiu, perdeu por 25-23, acho que por alguns erros de tomada de decisão da Macris na hora da distribuição ali, que tinha que soltar para a Tainara, ao invés de soltar para a Gabi ou para a Diana, tinha que soltar para a Tainara, ela tentou insistir, e o Brasil perdeu alguns contra-ataques também, né? Voltou a desperdiçar. Mas enfim, o vídeo já está com 17 minutos, perdeu por 3-1. Acho que a confiança, o psicológico pesou muito nas jogadoras hoje, ainda mais depois do primeiro set, porque você joga bem o primeiro set, mas quando você teve as oportunidades de colocar no chão, de empatar, de virar, você desperdiçou todas. E aí você joga muito mal o segundo, e aí fica muito difícil. E fica muito difícil para a capitã, para a Gabi jogar, porque você tem do seu lado a Mayara Basso, que não vira uma bola. Depois a Julia Bergman, que também não vira uma bola. Você tem na saída a Kizzy, que não vira uma bola. Você olha no banco, tem a Rosa Maria, que semana passada não virou uma bola. Vocês estão entendendo? Então, eu acho que é isso. O Zé Roberto e a comissão técnica têm que olhar com muito cuidado para essas extremidades nossas, as jogadoras, porque a eficiência, o aproveitamento está muito baixo. Muito baixo. E isso influencia na confiança e na responsabilidade mesmo da principal jogadora nossa, que é a Gabi. A Gabi não pode ser a nossa principal responsável por pontuar. Não pode, porque ela não é essa jogadora. A Thaísa chama a responsabilidade, mas a Thaísa não está 100% do tempo em quadra. Não dá. Precisa de alguém que tenha confiança e que seja estável, que não fique oscilando para dividir essa responsabilidade com a Gabi. Tá certo? O Brasil também não pode errar o tanto que errou hoje, 30 erros contra 15 da China, errou demais, e também precisa pontuar mais no bloqueio, senhorita Carolana e todas as outras. 15 pontos de bloqueio da China contra 6 do Brasil. Não só hoje, como na maioria das partidas dessa temporada de VNL, o Brasil deixou muito a desejar no bloqueio. Claro,
que na temporada passada foi uma temporada de recorde de bloqueios, né? A Carolina quebrou o recorde de bloqueios da VNL, se tornou a maior bloqueadora da história da competição desde 2018 e tudo mais. Eu acho que foi sim um ponto fora da curva, mas a queda foi muito brusca do ano passado para cá. O Brasil precisa voltar a bloquear mais, precisa voltar com aquela marcação, precisa voltar àquela pontuação de mais de 10 pontos de bloqueio por partida, porque faz falta, são pontos que faz falta não só pelo placar, mas também pela confiança. A confiança do Brasil pesou muito hoje, e o bloqueio é um fundamento que dá muita confiança, que dá moral e que é importante você ter. 6 pontos de bloqueio contra 15 da China, muito pouco. 30 erros do Brasil contra 15 da China, errou muito. E, enfim, eficiência muito baixa, aproveitamento baixíssimo das nossas ponteiras. Júlia Bergman, Mayara Basso e Kizzy. Tainara entrou bem demais, gostei muito, acho que demorou para entrar, também não tinha como fazer milagre, né? Depois a China marcou e não teve o que fazer. Thaísa, um absurdo que joga. Não entendi a entrada da Diana no lugar da Carolina. E Macris não estava muito bem, Roberta entrou mal, mas depois quando a Macris volta no terceiro set, aí ela volta melhor, por mais que eu acho que ela tenha cometido alguns erros de distribuição ali no quarto set, tá certo? É isso, o vídeo com mais de 21 minutos, mas para explicar mesmo esse jogo, essa eliminação do Brasil, o que eu acho da seleção feminina. Agora a gente tem o sul-americano, temos o principal compromisso que é o pré-olímpico, acho que tem muito o que evoluir, e eu falei os principais pontos do que eu acredito, do que eu vi dessa Liga das Nações para vocês. Coloque sua opinião aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal também, tá certo? Falou!